eu aprendi mais ou menos a realizar os meus sonhos e eu vou te dar a receita agora nesse vídeo. Bom, basicamente, a realização de sonhos não é mágica, tá? Não vou te passar nenhuma receita milagrosa, nem te vender um curso do Miracles Happen. Isso não existe, beleza? Mas o caminho para realizar qualquer sonho é quando você entende o poder da ação. O poder da ação é um assunto muito interessante que eu levei anos estudando muitos assuntos e tópicos sobre comportamento humano, sobre filosofia de vida, sobre histórias, né, casos de sucesso, religião, enfim, muita coisa para chegar nesse entendimento que pode parecer bobo, mas às vezes não temos a consciência despertada para esse assunto. Então, o caminho para você realizar qualquer sonho que você tenha é o poder da ação. E nesse poder da ação, a gente entra em várias chuvinhas de outros tópicos que eu vou tentar elencar conforme for vindo na minha cabeça, porque eu não criei roteiro para esse vídeo, eu só criei o título e queria falar com o que viesse no meu coração. Então, o poder da ação, ele basicamente significa que se você pode, quem pensa enriquece, né? Primeiro que esse é um dos livros mais importantes que eu já li para minha mudança de mentalidade e para o meu desenvolvimento pessoal. Então, se você pensa em algo que você quer atingir, você naturalmente não tem que pensar que isso vai cair como uma luva, como chuva do céu para você algum dia. Mas sim você entender que existe um caminho para você chegar àquilo, né? Claro que, por mais distante que seja, sei lá, quero ser milionário. Se você sabe que outras pessoas fizeram e chegaram nesse objetivo, você pode ver a maneira como elas fizeram para que você consiga também traçar um caminho, um planejamento para que você chegue naquele objetivo. Pode parecer bobo, né? Mas aí que entra o pulo do gato. Muita gente tem essa percepção e esse entendimento, mas muita gente não entende como o nosso cérebro funciona, que é basicamente você entender os seus instintos humanos, né? Aqui a gente entra num assunto muito mais complexo. Tem um vídeo aqui no canal que eu já falei sobre isso. No final desse vídeo eu vou deixar o card. Mas aqui a gente entra num assunto de que, naturalmente, o ser humano, quando lida com alguma coisa nova, a primeira tendência é que você rejeite aquilo, que você olhe de uma maneira negativa, né? Então, um exemplo bem bobo. A menina foi apresentar pro pai o namorado. Pum, o pai odiou o namorado. Ah, não quero, não sei o quê, porque é uma coisa nova. É uma coisa que sai da zona de conforto. Mas, depois de 3 meses, o pai ia pro estádio de futebol com o namorado, chamava pra beber cerveja, comer churrasco no domingo. Enfim, ele foi conhecendo, ele foi se familiarizando com aquele garoto e houve um princípio de continuidade no relacionamento. Talvez se o pai tivesse encrencado com aquele garoto e tivesse rejeitado ele inicialmente, e o menino também tivesse rejeitado, e aí não houvesse nenhuma tentativa de criar um vínculo posterior, talvez essa conexão não acontecesse. Mas aqui a gente entra também nesse outro assunto. Pega essa ideia, continuidade. E aí esse pulo do gato todo mundo sabe que para alcançar alguma coisa precisa fazer outra coisa para chegar naquele objetivo. Mas muita gente não sabe como traçar esse plano de forma efetiva, muita gente não coloca a força total para atingir esse plano, mesmo fazendo ali todo o planejamento dela e vendo que ele é alcançável. Então, se ele parece distante, se vai levar 10 anos para a pessoa, naturalmente o cérebro tende a também abaixar a energia para tudo que é a longo prazo, né? Eu tenho um caso eu sempre falo esse caso de exemplo porque é uma coisa que me toca muito quando eu tinha esse pensamento de que o longo prazo não é que não vai chegar, mas não precisa ser feito agora, sabe? Então eu tive a oportunidade de comprar um apartamento aqui na região onde eu moro, que na época tava com 150 mil na planta. Não, nem na planta, não tinha nem começado a obra ainda. E hoje em dia, 6 anos depois, esse apartamento está custando 600 mil reais, né? Então foi uma oportunidade que eu deixei passar, porque eu fiquei pensando, mas daqui a 6 anos, eu não sei se eu vou estar aqui, não sei se eu vou estar morando no Brasil ainda, porque eu estava entrando nesse ritmo de trabalho para viajar o mundo, então a minha mentalidade estava em outra coisa, não comprei o apartamento. Hoje eu me arrependo, porque esse pensamento de longo prazo me fez desestimular, né? E o meu cérebro me sabotou e pregou a pegadinha em mim. Então é muito interessante quando você começa a entender esse comportamento do seu cérebro, porque você começa ao mesmo tempo a manipulá-lo para não passar por problemas ou não ter dificuldade na vida.
e principalmente para você desbloquear um potencial máximo que você tenha, né? Então, por exemplo, aí você entendeu que você precisa traçar um plano para chegar lá, você entendeu que precisa ser um plano assertivo, não pode ser de qualquer forma, você entendeu que por mais que leve 5 ou 10 anos, o ideal é começar, porque o tempo vai passar de qualquer forma e você precisa chegar lá. Só que também existe toda essa construção de mentalidade para que você tenha disciplina e entenda essa diferença entre disciplina e motivação. Porque muito provavelmente a motivação é o que vai fazer com que você inicie o seu sonho, mas o que vai fazer com que você alcance ele é a disciplina de você continuar, mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias que você acorde querendo ficar o dia inteiro na cama dentro do quarto sem falar com ninguém. Você sabe o que você tem que fazer para que você tenha aquele resultado lá na frente, então você tem que continuar com a plantação, porque senão a colheita não vai vir. E aí que entra essa estratégia para você realizar qualquer sonho na sua vida. Então, se você pensou, viu que é alcançável, criou um plano assertivo para você chegar nesse objetivo, deu start nesse plano pela sua motivação e continuou ele, independente de qualquer variável ou fator que vai entrar na sua frente ali como um obstáculo, não tem como dar errado. Não tem como você estar caminhando nessa direção e acidentalmente você virar para essa direção. Não, se está tudo alinhado para lá, se a sua força, se a sua mente está alinhada para lá, é lá que você vai chegar, independente de quanto tempo passe. E aí a gente entra num outro paradoxo, que é, quando você está totalmente focado em algo, você tende a expandir isso na sua vida. Isso é física quântica e é neuroplasticidade, é como a nossa mente funciona. Quando você está trabalhando o aprendizado de qualquer nova habilidade, você tá focado naquilo 100%, aquilo vai se expandindo e ficando cada vez mais fácil para você. E no ambiente da física quântica também acontece, né? Isso se chama efeito Zenão. Eu acho que existe... Eu acho que é preciso eu fazer um vídeo inteiro somente falando sobre esse assunto, porque é muito interessante e é comprovado fisicamente, né? Física quântica é um assunto muito interessante que depois que eu comecei a estudar, também foi abrindo muito a minha mentalidade, fazendo essa expansão de consciência, de que nós somos matéria, nós somos energia, nós atraímos coisas também de acordo com a nossa programação mental, a gente vibra em certas frequências, né? E isso pode impactar muito a nossa vida. Enfim, se vocês querem que eu faça um conteúdo sobre esse, é muito interessante, porque foi esse tipo de conteúdo que me fez me tornar milionário, me fez alcançar sucesso e ter resultados, e vai me fazer chegar ainda muito mais longe e realizar muitos mais sonhos. Existe um estudo na física quântica do efeito Zenão que quando você tende a observar muito uma partícula, a probabilidade dela se desprender é muito grande ali dos outros átomos. Mas se você tira a observação dela, ou seja, ela não é centro de atenções e não está atraindo olhares, bizarramente ela não se desprende dos outros átomos, né? E isso funciona para tudo na vida, porque nós somos partículas, somos átomos, somos energia. Mas enfim, voltando então no assunto, né, sobre esse conceito de você dar continuidade, começou e vai fazer, aí você planejou que vai levar 5 anos para você atingir esse objetivo. Na ideia e no conceito da neuroplasticidade, e é como funciona a lei dos grandes números também na nossa vida. Se vocês quiserem, gente, é muito conteúdo legal que eu tenho para passar para vocês. Se vocês quiserem, comentem a lei que vocês querem saber sobre a lei dos grandes números, e eu faço um conteúdo todo sobre isso. E aí, de acordo com a lei dos grandes números, quanto mais você faz algo, mais fácil isso vai se tornando. Então, se o seu plano era de 10 anos, se você está totalmente focado naquilo, mantendo a disciplina e fazendo aquilo continuamente, quanto mais você faz, melhor você fica naquilo, mais fácil vai se tornando, mais resultado você vai tendo e mais curto vai ficando o tempo de você alcançar o seu objetivo. Quando eu comecei o meu trabalho na internet, aos 22 anos, mais ou menos, 23, o meu objetivo era ficar milionário antes dos 30 anos. E isso aconteceu aos 25, porque eu estava completamente focado e determinado no meu projeto, fazendo o meu sonho se tornar realidade. Se eu tivesse o sonho apenas na minha cabeça, engavetado ele aqui no meu coração, deixado ele para depois, muito provavelmente isso não ia acontecer nem quando eu passasse dos 30 anos. Bom, então esse foi o vídeo para você entender como transformar os seus sonhos em realidade. E isso funciona para qualquer coisa na vida, né? Porque isso é basicamente você reprogramar a sua mente e você ressignificar as coisas que aparecem para você. Então, ao invés de você reclamar ou de você deixar para depois, você entendendo assim... Outro assunto para encerrar com chave de ouro aqui esse conteúdo, né?
quando você entende o funcionamento do seu cérebro, de que ele vai estar sempre buscando por dopamina, ou seja, o seu cérebro quer fazer apenas as coisas prazerosas e divertidas. Você não quer fazer nada que é chato, nada que vai te tomar tempo, nada que não seja divertido e que você tenha que se concentrar. O seu cérebro sempre vai rejeitar essas ações e vai preferir as ações prazerosas. Então, quando você entende isso, você percebe que quando você chega do trabalho e deita na cama e fica horas lá no seu TikTok, no seu Instagram, rolando a tela, perdendo, absorvendo um monte de conteúdo raso, vazio, curto, e você vê 300 vídeos de 15 segundos. O que você absorve disso? Absolutamente nada. A sua mente fica mais cansada, mais conturbada, e isso danifica a sua saúde mental porque queima os seus neurônios. Aqui nesse conteúdo longo do YouTube, por exemplo, você está fazendo uma construção de ideia e de mentalidade comigo nesse vídeo. Isso é naturalmente favorável para o seu cérebro e para a sua saúde mental. É sério, você pode pesquisar depois como alguns conceitos de estudo, de memorização e processos de você fazer um aprendizado contínuo contribuem para a sua saúde cognitiva. Eu sei exatamente tudo isso porque quando eu montei o meu método, no processo ali de entender memorização humana, eu fui fazendo todo esse processo, essa construção da metodologia de uma forma que trabalhasse o cérebro e queria também expor para os meus alunos os benefícios daquele processo de estudo que eu estava passando para eles, que é melhoria da memória, mais concentração, menos ansiedade, um processamento raciocinológico mais desenvolvido justamente por esse desenvolvimento cognitivo. E, inclusive, nós não fazemos mais neurônios ao longo da nossa vida, a gente só vai perdendo. Mas o processo de estudo que eu passo dentro aqui da Talk to You faz com que a pessoa regenere neurônios por ela esforçar o cérebro dela a pensar e reproduzir, às vezes, algum material que está ali. Enfim, é uma coisa surreal de incrível e funcional. Mas voltando aqui ao conteúdo de você entender que o seu cérebro vai estar sempre em busca de dopamina, você percebe que esses momentos que você fica no Instagram ou que você não faz algo que é sério para ficar deitado ou para ver um filme ou para ver uma série, é simplesmente o seu cérebro vencendo você ao invés de você vencer o seu cérebro, né? Então, se, por exemplo, você sabe que você tem que ir para academia, mas você prefere assistir uma série à noite, você tá jogando o jogo da vida errado. Aonde que você quer chegar com esse nível de comprometimento com você mesmo, né? Então, se você não tá se comprometendo consigo, como que a vida, como que a energia vai ser atrativa, que as pessoas, que as oportunidades venham a se comprometer também com você? Então, para e pensa um pouco nisso, né? Eu tinha essa dificuldade com o exercício físico. Eu achava que eu precisava somente estudar e trabalhar, e a minha vida estava completa. Até o momento em que eu comecei a sentir um pouco desses efeitos nocivos à minha mente por ser sedentário, por estar muito focado em novas informações, né? E aí eu fui entendendo e ressignificando a prática do exercício físico na minha vida. E com esse processo de ressignificação, eu hoje sinto falta, por exemplo, hoje é um dia que está chovendo muito aqui no Rio de Janeiro, eu gosto de caminhar somente ao ar livre, então hoje é um dia que eu não vou. Poderia ir aqui na academia do prédio? Poderia, mas eu estou indo todos os dias. Hoje eu não vou porque eu vou ficar gravando conteúdo. E tá tudo bem, você não tem que ser altamente produtivo, não briguem comigo. Você não tem que ser altamente produtivo o tempo inteiro, né? E aqui a gente entra em outro paradoxo, porque você entender que a disciplina não é você estar sempre assim. Olha que interessante, a disciplina é isso, você sobe, tem dia que você desce, aí você sobe mais, aí você desce, aí você sobe um pouquinho, aí você descansa uns 3 dias, aí fica sem subir um tempo, aí depois você sobe mais. Então isso é a disciplina, é você não parar. E dessa forma, cara, você vai conseguir realizar qualquer sonho na sua vida. Inclusive falar inglês, porque se você entrar agora no meu método e estudar comigo no meu curso, você vai ter toda essa reprogramação mental antes de entrar no conteúdo programático. Então quando você entrar no conteúdo programático, já era, você vai absorver completamente bem e não tem como não alcançar a fluência comigo em 6 meses, em menos de 1 ano, no tempo que for útil para você e no tempo que você se dedicar, porque é o que eu falo para os meus alunos. Antes de terminar o curso, a pessoa pode estar falando inglês fluentemente, tudo vai depender também dela. É a lei de Pareto, 80-20. 80% depende da pessoa e 20% depende de mim. Mas esses 20% que eu faço e que eu aplico, eu até coloco a minha energia, eu acompanho, eu faço de tudo. Mas se não tiver os outros 80% ali organizados e funcionando, nada funciona, né? E essa ideia é para você no inglês, mas também em qualquer outra área da sua vida. Ou seja,
qualquer sonho que você queira realizar.